Fala galera do YouTube, do Facebook, ou seja lá onde você está assistindo esse vídeo aqui. Bom pessoal, antes de mais nada eu queria avisar que se vocês ouvirem alguma música de procedência duvidosa, a culpa não é minha, tá? Eu moro do lado de um salão de festa e hoje é sábado à noite e o pessoal tá ouvindo aquelas músicas bobas pra caralho, então se vocês ouvirem algum ruído aí que esteja desagradando você, às vezes você pode até gostar das músicas que tá tocando, é porque eu não gosto. Mas enfim, a culpa não é minha, tá? Então eu já peço desculpas adiantado e vamos pro vídeo agora. Bom pessoal, o fato é que eu tinha um vídeo completamente diferente para postar hoje, com um assunto completamente diferente. Só que aí eu resolvi ver as notícias do nosso Brasilzão, né? Eu resolvi ver o que estava acontecendo no mundo e daí eu fui surpreendido, lógico que surpreendido negativamente, porque a gente está no Brasil. E aqui a gente não tá pra brincadeira. Pra quem não tava morando em Marte, pra quem não tava numa bolha, pra quem não tava, sei lá, escondido lá no Acre, tentando vender os livros com os bagulhos esquisito pra caralho. O que eu tô falando é sobre o cara que ejaculou numa moça dentro de um ônibus lá em São Paulo. Puta que pariu. E se a história parasse por aí já seria absurdo o suficiente, eu sei. Só que ela piora. Ela piora e piora muito. Eu acho que a gente tá pegando aquilo que a Dilma falou uma vez e tá colocando em prática, que foi a vez que ela falou que a gente não pode colocar uma meta. A gente tem que atingir essa meta e quando a gente atingir essa meta, a gente dobra essa meta. Só que aqui a gente faz isso com cagada. Não sei de onde vem essa capacidade de fazer tanta merda igual a gente faz aqui no Brasil, cara. É uma coisa que não tem explicação. E o porquê que eu tô falando isso? Além desse fato do cara ter gozado numa mina dentro de ônibus, que já é uma coisa que se não causa indignação em você que tá assistindo aí, cara, eu acho que você deve ter problema, mas piora bastante a história. Conforme eu for contando, você vai ver que vai chegar numa hora que quem não tá sabendo da história ainda vai achar que eu tô zoando, vai achar que eu tô inventando coisa, mas não, cara, foi tudo verdade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode ler por si só e tirar suas conclusões. O cara tava num ônibus lotado e na cabeça dele ele achou que era uma boa ideia se masturbar e gozar numa menina dentro do ônibus lotado. Até aí tudo bem, brincadeira. Até aí tudo bem, nada. E por que eu falei que até aí tudo bem? Até aí tudo bem porque a moça percebeu o que tinha acontecido e ela entrou em estado de choque e provavelmente deve ter gritado, deve ter avisado o pessoal, que avisou o motorista e o motorista conduziu o ônibus até uma delegacia próxima ali do local. E beleza, né? Se você parasse por aí, ok, aconteceu uma coisa horrível, mas pelo menos a justiça foi feita. O cara foi conduzido para uma delegacia, e ele foi preso, e as medidas cabíveis vão ser tomadas, e ótimo. Né? Dos males o menor. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. E é por isso que eu disse que pior que tá, fica assim, né? Provando que o Tiririca estava errado. Hoje eu só estou citando grandes pensadores, né? Dilma, Tiririca, enfim. O que aconteceu foi que depois do juiz, se eu não me engano o nome dele é José Eugênio de Souza Neto, uma coisa assim. Vai estar no link também aqui vai estar no link a notícia aqui e vai ter o nome certinho dele lá. Esse juiz ele achou que tranquilo, né? É uma coisa que acontece aí e não houve, e nas palavras dele, ele disse que não houve constrangimento por parte da vítima, porque a vítima estava sentada num banco de um ônibus quando isso aconteceu e foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. Isso foram as palavras dele. A justificativa que ele deu por ter soltado o cara e por não ter prendido ele sobre a acusação de estupro. Para ele não aconteceu estupro, para ele a pessoa não ficou constrangida, então não tinha por que manter o cara preso. Só que, né, como eu disse que piora a história, esse cara que foi preso, não foi a primeira vez que ele foi preso por causa disso. Não foi a segunda vez que ele foi preso por causa disso. Não foi a terceira vez que ele foi preso por causa disso. Não foi a 10ª vez que ele foi preso por causa disso. Não foi a 14ª vez que ele foi preso por causa disso. Foi a 15ª vez que ele foi preso por causa dessas mesmas acusações. E em todas as vezes que ele foi preso, ele confessou o que ele tinha feito. E nas 15 vezes que ele foi preso, não aconteceu porra nenhuma. Não é possível que uma pessoa dessa seja normal e não é possível que, sei lá, não sei quantos juízes passaram por esse caso, não sei quantos juízes que julgaram esse elemento, eu não sei, o que eu sei é desse último agora. Mas eu não sei qual que foi o critério que eles usaram
né? Porque acho que depois da segunda vez já é estranho. Você já acha estranho, pô, esse cara já fez 2 vezes a mesma coisa. Mas depois da 15ª, depois da 15ª vez que o cara fez isso, e ele não ser preso, e ele ninguém investigar direito, e soltar esse cara na sociedade de novo, isso é um absurdo que não cabe, não dá pra explicar o quanto isso... Não dá. Ai, como é foda, cara, como é foda. Só que, como eu disse, que a história piora, e ela tem como piorar. Depois da 15ª vez que ele fez isso, e ele foi solto, porque acho que o juiz deve ter pensado que isso era um roteiro das brasileirinhas. Ele deve achar que uma pessoa tomar uma gozada na cara é a mesma coisa de um pombo cagar na cabeça da gente, né? Porque eu já fico puto já quando um pombo caga na minha cabeça. E o pombo, ele é o quê? Ele é o símbolo da paz, né? E eu já quero matar o pombo. Você imagina se é um cara que goza, sei lá, no meu ombro, no ombro da minha namorada, no ombro da minha mãe, eu ia querer matar uma pessoa dessa. Só que, né, na cabeça do juiz, isso foi uma coisa normal, e ele soltou esse cara na sociedade de novo, e daí o que aconteceu? Para fechar com chave de ouro esse nosso vídeo aqui, o que aconteceu? Sim, o cara foi solto, acho que foi na terça-feira que aconteceu isso, e ele foi solto. E quando foi hoje, no sábado, de manhã, ele foi preso outra vez por praticar as mesmas coisas, os mesmos atos, e ele foi preso de novo. Então, cara, sabe, no Brasil eu não sei o que acontece com as pessoas, eu não sei quais são os critérios, sabe? Eu não sei se o cara pegou e leu a lei lá e se interpretou ao pé da letra. Eu não sei, porque eu não sou um perito em direito, eu não sou magistrado, eu não sou juiz, eu não sou porra nenhuma. Só que eu tenho bom senso de pelo menos achar estranho. E depois de um cara ser preso 15 vezes pela mesma coisa, pelo menos certo da cabeça ele não é. Pode ser que ele não seja... Pode ser que ele seja um filho da puta que gosta de fazer isso, ou pode ser que ele seja um cara doente. Só que eu acho que tinha que ter tido uma investigação que era pra ter evitado todos esses traumas, desses 15, 16 traumas que ocorreram durante todo esse tempo. Acho que foi nos últimos 8 anos que foi registrado esses 16 delitos com praticamente os mesmos atos e as mesmas coisas, sabe? Então, se você parar para pensar o quanto de pessoa poderia ter sido salva, né? O tanto de pessoa que poderia não ter passado por isso, se alguém tivesse colocado a mão na consciência, como por exemplo esse último juiz, se ele tivesse parado para pensar, sei lá, 5 minutos e deixar o cara preso, ou mandar ele para uma clínica psiquiátrica para fazer exame, para constatar que ele não pode ser solto na sociedade, que ele não pode andar por aí, porque ele pode, sei lá, uma hora ele pode estuprar alguém, ele pode matar alguém, porque isso pode acontecer, isso não é brincadeira. Então a gente vai esperar morrer gente, a gente vai esperar pessoas serem estupradas, sabe? A gente vai esperar o quê para as decisões serem tomadas de maneira correta? Sabe? A gente vai esperar o pior acontecer? E isso também, cara, pode ser prejudicial tanto para a pessoa quanto para essa pessoa que provavelmente tem um problema muito sério de cabeça, porque o que acontece? Esse juiz soltando a pessoa de novo na sociedade, quem viu, quem ficou sabendo do que aconteceu, às vezes pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Ainda mais depois do cara ter feito de novo em menos de uma semana. E daí a gente vê aquelas notícias de que um pessoal linchou um cara, que aí vai a galera e tatua na testa do moleque lá, sabe? Lógico que isso não justifica, mas é porque a nossa justiça é uma coisa que não dá pra entender. É por isso que acontecem as coisas, sabe? Eu não tô querendo justificar, sabe? Eu acho que, lógico, é errado, sabe? Você não pode também fazer justiça com as próprias mãos. Acho que se a gente tem polícia, a gente tem judiciário, a gente tem que usar essas ferramentas. Só que essas ferramentas têm que funcionar também, né? Porque se não funcionar, acontece isso. Acontece linchamento, acontece esse monte de absurdo que a gente vê. Até o pai, sabe? Até o pai desse cara, ele pediu, sabe, pra prenderem o filho dele, porque ele não aguenta mais ficar sofrendo com essas coisas, sabe? Até o pai, que é uma pessoa que conhece mais o cara do que o próprio pai da pessoa. Eu acho que principalmente as mulheres, elas já sofrem tanta coisa, com discriminação, com, sei lá, com ganhar menos no salário, violência domiciliar, já sofrem tanto com tanta coisa, e eu acho que elas não merecem passar por isso que essas 16 moças passaram. Eu acho que isso tem que ser avaliado de forma mais séria,
sabe? Com um pouco mais de empatia para as pessoas, porque isso não é brincadeira, cara. Isso pode causar tanto um trauma psicológico, como pode também causar morte, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça de um cara que acha normal se masturbar dentro de um ônibus, por exemplo. Eu acho que esse juiz, ele errou muito, cara, porque já é difícil pra gente ver justiça aqui no Brasil, sabe? E quando a gente tem a oportunidade, sabe, de impedir que coisas piores aconteçam, a gente não pensa, né? A gente não pensa direito e a gente acaba fazendo isso que esse juiz fez aí, que pra mim foi uma puta de uma cagada, sabe? Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de fazer a coisa certa quando a gente tem esse poder de fazer a coisa certa, entendeu? E você não me venha falar de Constituição, porque na Constituição tá lá que a gente tem o direito de ir e vir. E lá não tá escrito que a gente tem o direito de ir e vir tomando gozada na cara. Bom, gente, então foi isso, sabe? Eu vou embora agora. Agora que eu já lavei minha alma aqui com vocês, eu vou ficar um pouco mais com a minha mente tranquila, que depois desse desabafo aqui. Então é isso aí, gente. A gente volta com vídeos um pouco menos sérios durante a semana. E eu posto também depois, lá pra terça ou quarta-feira, o vídeo que eu já gravei, que estava gravado e que eu ia postar no lugar desse aqui. Mas que, porque o Brasil é essa coisa linda que sempre surpreende a gente, eu acabei mudando de ideia pra fazer esse vídeo aqui pra desabafar aqui com vocês. Bom, gente, então é isso. Um abraço pra vocês e